Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez ou se você caiu nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu tô aqui todo dia de segunda a sexta no nosso programa de manhã, que é o Vida com Propósito, onde eu falo sobre princípios bíblicos, onde eu falo sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que pode nos ajudar a literalmente ter uma vida com propósito. E hoje, sábado, momento que eu tô gravando esse vídeo que é sábado é o dia do momento reflexão, onde eu trago alguns temas, algumas coisas para você refletir sobre a tua vida, sobre as tuas atitudes, sobre coisas também eternas, coisas da palavra de Deus e princípios bíblicos. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou te pedir que você clique em se inscrever. Assim, todo dia quando eu postar um vídeo novo, você vai receber e você vai se tornar um membro desse canal. Beleza? Foi? Copiou? Querido, seguinte, o nosso momento de reflexão de hoje eu quero falar sobre tempestades, sobre provações, sobre lutas. Você é cristão? Ou que você não seja cristão, você passa por problemas, você passa por lutas, você passa por adversidades? Bom, sobre isso que eu quero falar com você hoje. O versículo que eu quero usar como base para o que a gente vai falar hoje, Marcos 4, 35. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Antes da gente entrar nesse contexto, só quero te falar que o Vida com Propósito é um bate-papo que a gente tem. É mais informal, é mais para você refletir literalmente. É uma conversa nossa, beleza? Só para deixar claro isso. Gente, seguinte. Esse texto, Jesus vira para os seus discípulos e fala: vamos para o outro lado do mar. Até aí tudo bem. Só que no meio da travessia, no meio desse querer de Deus, quando Jesus chama os seus discípulos para irem, acontece uma coisa: se levanta uma grande tempestade. Primeira coisa que eu quero te falar: até no meio da vontade de Deus surgem problemas. Até no meio da vontade de Deus surgem adversidades, tempestades. A primeira coisa que eu quero te dizer, meu amigo, é que você pode estar fazendo a vontade de Deus e ainda assim passar por problemas. Você pode estar fazendo a vontade de Deus e ainda assim passar por adversidade, passar por tempestade. Os discípulos estavam seguindo uma ordem, estavam obedecendo ao Senhor e ainda assim, no meio da ordem, no meio do querer de Deus, se levantou uma grande tempestade. Você é super-homem? Não. Você é perfeito? Não. Você é Deus? Não. Nós somos homens falhos. E quanto a gente estiver nessa terra, a gente vai passar por problemas. A gente vai passar por dificuldades. A gente vai passar por muitas adversidades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus é maior do que qualquer aflição. Guarde isso. Reflita sobre isso. Jesus é maior do que esse problema que você está enfrentando. Jesus é maior do que essa adversidade que você está enfrentando. Jesus é maior do que essa tempestade que você está enfrentando. Vamos continuar o texto? Vou ser breve e objetivo. Fica aqui comigo nesse vídeo. No meio da travessia se levanta uma grande tempestade. E os discípulos ficaram com muito medo. Muito medo, muito medo. Porque as ondas eram grandes. As ondas eram fortes. E o medo tomou conta deles. E sabe o que o medo faz com a gente? O medo nos paralisa. É a única função do medo, nos paralisar. O medo nos coloca em uma posição onde a gente acha que não tem mais o que fazer, que não tem saída, que não tem nada que a gente possa fazer. E aqueles discípulos ficaram com muito medo. Só que alguém se lembrou do mais importante. Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Eles se lembraram: a gente está passando por uma tempestade, a gente está passando por um problema muito grande, mas calma que Jesus está no nosso barco. Meu amigo, talvez o que falta para você é se lembrar que Jesus está no seu barco. Reflita: Jesus está no seu barco. O que você está fazendo é o querer dele. E ainda que se levantou uma tempestade, Jesus continua no seu barco. Jesus continua com você. E o que é que você precisa fazer? Invocar o nome dele. Aqueles discípulos se lembraram que Jesus estava no barco e eles vão até Jesus. Eles acordam a Jesus. Ele fala: Senhor, a gente vai perecer, você está dormindo, não se importa.
que nós vamos morrer, Senhor, faça alguma coisa. Eu estou conjecturando, eu imagino que eles fazem. Jesus, acorda, Jesus, faz alguma coisa, não vamos perecer, o barco, a tempestade, tem tanta coisa acontecendo e você está dormindo, Jesus. Meu amigo, ainda que Jesus esteja dormindo, guarde isso, ainda que Jesus esteja dormindo, se Jesus está no seu barco, o barco é o lugar mais seguro. Esse barco não vai afundar. Essa onda não vai te destruir. Se Jesus está no seu barco, o barco é o lugar mais seguro para você ficar. Não abandone o barco. Talvez essa mensagem aqui vai gerar em torno disso. Para uma pessoa que está pensando em desistir, está pensando em abandonar o barco, não abandone o barco. Porque por mais que essa tempestade seja grande, Jesus está no seu barco. E aqueles discípulos chamaram Jesus. Jesus disse: homens de pouca fé. Jesus se levanta. Ele acalma o mar. Ele repreende aquela tempestade, ele acalma o mar. E aqueles homens dizem: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe quem é esse? É o Deus Todo-Poderoso. É o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. É aquele que veio para nos salvar. Aquele que deu a vida em nosso lugar. Esse é o Jesus que acalma o mar. Esse é o Jesus que acalma a tempestade. Meu amigo, eu não sei que problema você está enfrentando. Eu não sei que luta você está enfrentando, eu não sei que tempestade que você está atravessando, mas eu quero te falar e guarde isso. Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco e Ele estando no seu barco, o barco é o lugar mais seguro e você vai chegar do outro lado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, sinta a presença de Deus. Jesus está no seu barco. Você não vai perecer. Você não vai ser destruído. Essa tempestade, esse problema não vai te afetar. Jesus está no seu barco. Você pode declarar isso? Você pode declarar? Declara aqui nos comentários. Coloca assim: Jesus está no meu barco. Eu não vou perecer. Comenta aqui: Jesus está no meu barco e eu não vou perecer. Decreta isso sobre a tua vida. Decreta isso. Jesus está no seu barco. Invoque o nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor. Invoque. Sabe o que te separa de Jesus? Nada. A Bíblia diz: nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar de Jesus. Esse problema não pode separar de Jesus. Essa dificuldade não pode separar de Jesus. Esse momento de reflexão é para você refletir sobre isso. Está passando por problema? Talvez esteja passando, mas Jesus é maior do que esse problema. Sabe o que você deve fazer? Acordar Jesus. Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, me guia, me orienta, me capacita. E o Senhor vai fazer isso com você. Não deixe a tempestade achar que é maior do que Jesus. Não deixe esse problema que você está enfrentando achar que é maior do que Jesus. Jesus é maior do que todos os problemas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele tem todo o poder. Eu não sei qual problema você tem enfrentado. Eu vou concluir esse vídeo. Eu não sei qual problema você tem enfrentado, mas chame o Senhor. Acorde o Senhor e, acima de tudo, tenha fé. Ter fé é crer sem duvidar. Ter fé é você, ainda que você não esteja contemplando com seus olhos carnais, mas com seus olhos espirituais você já consegue contemplar o outro lado. Se Jesus disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Você vai chegar do outro lado. Esse momento de reflexão hoje, sábado, hoje é dia 11, eu quero que você reflita sobre isso. Eu estou passando por problemas, eu estou passando por dificuldade, não importa o tamanho do problema que eu estou passando, o meu Senhor é maior. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde e, acima de tudo, que Ele te dê sabedoria, discernimento, para entender que essa tempestade, eu repito para você gravar, não é maior do que o poder dele. Amém? Vou te fazer um último pedido. Se você esteve comigo aqui até agora, clique no botão curtir. Tem um joinha aí, dê um joinha para esse vídeo. Assim o YouTube entende que ele é relevante, que é bom e ele entrega essa mensagem para outras pessoas, tá bem? Que Deus te abençoe e até sábado que vem no próximo Momento de Reflexão. Tamo junto.